que há uma proposta de procedimento para nós avançarmos na apreciação dessa matéria. É nós votarmos o texto, votarmos essa emenda que está sendo construída consensualmente pelo senador Walter Pinheiro e deixarmos essa outra emenda acatada pela senadora Marta para nós apreciarmos na próxima semana, porque aí nós discutiremos com calma e ao final, quando todos entenderem que chegou a hora, nós votaremos e apreciaremos a matéria. Senhor presidente, deixa eu só... Presidente Renan. Peraí, estão inscritos Delcídio, Flecha Ribeiro e Telmário. Eu pediria aos senadores, deixa eu só responder essa primeira parte, que aí, assim, por isso que no início eu falei aqui bem claro, senador Eunício, na realidade, a senadora Marta incorporou o projeto Zé Serra, mas a relatora não fez o relatório. Então, teria que... Hein? Não, eu sei disso. Senador Walter, tá a minha nota está aqui, gráfica daqui da casa. Não, meu irmão, eu não estou dizendo que ela não acatou, é diferente. Eu estou dizendo a Vossa Excelência exatamente isso. A matéria não é mais objeto de apreciação, ponto. Obrigado. Ela foi acatada. A diferença é que eu teria... Exatamente. Então, o que eu disse aqui foi bem claro. A matéria foi acatada. O que não foi apresentado a esse plenário foi exatamente o texto final com a matéria. A mim coube a tarefa de juntar as emendas e resolver o problema da redação, inclusive envolvendo a parte que a própria senadora tinha acatado aqui e que cabe à emenda que estava destacada, que é a emenda do senador Valadares. Então, portanto, essa redação, foi isso que no início, senador Renan, eu chamei a atenção do plenário. O correto é apreciarmos a matéria no que diz respeito a esse conteúdo que trata do indexador, que trata da questão dos contratos, que trata da regulamentação, que trata, como disse muito bem o senador Agripino, que trata da questão do encontro de contas. E aí, no passo seguinte, com a chegada da relatora, a gente tratar como é que fica o texto agora com a matéria já incorporada, que é o projeto do senador Zé Serra. Então, a gente faria essa votação no dia de hoje, senador Eunício, e o texto final, com a incorporação, na próxima semana, por conta desse, eu diria até, vamos chamar desse processo que não foi concluído, porque, na realidade, eu não tive acesso ao relatório com a incorporação. Então, portanto, para que a gente não cometa erros e, ao mesmo tempo, não atropelemos a relatora. Agora, o que fica bem claro para o plenário é que a matéria já havia sido acatada como emenda de relator, então, portanto, de relatora, portanto, matéria votada na sessão da quarta-feira próximo passado. Então, é esse o encaminhamento. Tá? Senador Delcídio, senador Flecha, depois senador Telmário, e aí eu queria concluir apresentando aqui a redação final. Senador Walter, primeiro, registrar aqui que Vossa Excelência trabalhou sobre essas emendas, são 6 emendas no total, de vários senadores, senadoras aqui presentes, e eu quero dizer a Vossa Excelência que o texto que Vossa Excelência consolidou em função das emendas que foram apresentadas, das 6 emendas, é um texto bastante objetivo, é um texto que reflete efetivamente o acordo com o Rio de Janeiro e, consultada a área econômica do governo, a área econômica entendeu que esse texto é um texto compatível, é um texto onde Vossa Excelência exercitou a arte do possível para que nós aprovássemos, ou tentássemos aprovar, melhor dizendo, na noite de hoje, essa questão do indexador da dívida. E acho também muito, o presidente Renan citou, acabou de falar e Vossa Excelência confirmou, nós avaliamos, por mais uma semana, senadora Lúcia Vânia, a questão do projeto de lei do Senado 183, de 2015, de autoria do senador Zé Serra. Até para que a gente faça um debate amplo
sobre esse tema, avaliando adequadamente os seus impactos. Portanto, eu acho que Vossa Excelência está encaminhando corretamente. Primeiro, discutindo as emendas relativas ao indexador e deixando para a próxima semana essa discussão do projeto de lei do Senado, o número 183 de 2015, que evidentemente vai trazer consequências e nós vamos ter que ter tranquilidade, senador Cunha Lima, de analisar essas consequências no que se refere à aprovação desse projeto. Tanto que eu compreendo, meu caro senador Walter Pinheiro, que a tese que Vossa Excelência defende é a rejeição das emendas e a votação dessa emenda que consolida as propostas contidas nas 6 emendas apresentadas. Era esse o meu registro, senhor presidente. Eu acho que nós precisamos votar esse tema aí, porque nós já estamos arrastando a barriga há muito tempo. Vamos lá. Senador Flecha, depois senador Telmário. Presidente, senador Walter Pinheiro, eu queria um entendimento. O presidente há pouco falou que nós votaríamos o texto hoje e votaríamos a emenda como emenda de redação, o projeto do senador Serra, que é importante para os estados. A minha pergunta é, se nós votarmos o texto hoje, semana que vem nós vamos poder incorporar com a senadora Marta o projeto do senador Serra no texto? Vamos lá, senador Telmário, depois eu respondo, aí aproveito e respondo aos dois. Qual é o questionamento do senador Telmário? Então, senador Walter, eu estava vendo a colocação do início. Na verdade, a senadora Marta, ela ficou de analisar e possivelmente incorporar. Por isso que Vossa Excelência não deve estar encontrando no relatório a incorporação do projeto do senador Serra. Mas, sem nenhuma dúvida, eu acho que hoje nós deveríamos fazer a votação da matéria, em seguida, essa emenda condensada e deixar para outra oportunidade o debate da proposição do senador Serra, porque, na verdade, ela não foi acatada. No dia 15 aqui, o que eu vi foi a relatora dizendo que iria analisar e possivelmente incorporar. Não ficou ali incorporada a matéria. Eu queria só fazer esse registro. Bom, então, senador Renan, respondendo aqui aos questionamentos, o que nos cabe na tarde de hoje, senador Renan, é a votação, portanto, da junção dessas emendas que foram apresentadas, que dizem respeito ao artigo que já havia sido acatado, 2º, 3º, que é fruto das emendas do senador Valadares, e o artigo 4º, que congrega a junção dessas 4 emendas apresentadas. É essa votação que nós vamos fazer ao texto. Portanto, as outras votações ocorrerão, senador Delcídio, na próxima sessão, portanto, no que diz respeito a essa questão envolvendo aí os chamados depósitos judiciais. É esse encaminhamento que nós vamos votar em plenário. Walter, eu só queria... O senador Telmário vai falar sobre essa questão, especialmente sobre essa emenda dos depósitos judiciais. Eu acho que ele vai abordar esse tema com muita clareza agora. Na próxima sessão, não? Senador Walter Pinheiro. Pois não. Senador Otto. Senador Walter Pinheiro, pelo que eu entendo, nós vamos votar agora a proposta do senador José Serra na questão dos depósitos judiciais. Se vai ser votado agora? Não vai ser votado agora? Não, o que nós vamos votar agora é a emenda 7, mais a questão da inclusão dos termos que foram aqui por mim relatados da emenda do senador Valadares, mais as 4 emendas. A matéria envolvendo os depósitos judiciais, essa matéria será apreciada na próxima sessão com a relatora e, portanto, ela já apresentando aqui o seu relatório. É isso. É isso que nós vamos votar. Essa matéria, senador Walter Pinheiro, é super importante para os estados. Concordo que é importante. Sem nenhuma dúvida, e ela é uma matéria que merece e carece urgência para a votação.
diante da situação de penúria que mas, vive o senador Estado Otto, brasileiro. a senadora sinalizou aqui no acatamento, mas não deixou no texto. Porque essa matéria não foi aprovada ainda. Não deixou no texto Ela nenhuma foi matéria incluída, que eu ela possa foi me incluída no debruçar. texto. Isso. Ela foi incorporada ao texto. O que nós estamos trabalhando são as 6 emendas que foram apresentadas ao texto. A matéria do depósito judicial nós vamos apreciar em outro momento. Então, senhor presidente, Presidente Renan, Senador vou apresentar de novo aqui, pois não. Senador Walter. Oi, diga, senador Cássio. Não, apenas para dirimir algumas dúvidas e trazer talvez um esclarecimento ao plenário em relação ao procedimento que talvez esteja soando estranho. No início desse processo de votação, foi aprovado um requerimento devolvendo a matéria para a CCJ, aonde Vossa Excelência foi indicado o relator para apresentar parecer em plenário, onde, neste parecer, as emendas de 1 a 6 estão sendo acatadas. É esse o procedimento que foi adotado pela norma regimental. Então, nós não poderemos deixar de registrar a manifestação do PSDB e creio que das oposições do Brasil em relação à emenda que posterga para o prazo de 2016 da renovação ou da promoção dos termos aditivos por parte da União. Na prática, significa dizer que a cidade do Rio de Janeiro, que moveu uma demanda judicial e conseguiu fazer uma composição com a União, já passará a gozar dos benefícios e os demais entes federados só poderão ter os benefícios da lei a partir do próximo ano, porque está sendo incorporada ao texto, é importante que o plenário fique atento a isso, que o procedimento regimental usado foi devolver a matéria para a Comissão de Constituição e Justiça, designar um novo relator, que é o senador Walter Pinheiro, que está na tribuna, mais uma vez, apresentando o seu trabalho com muita competência, mas deixando claro que o que estará sendo votado na prática é uma emenda aglutinativa, onde estamos aglutinando todas as emendas que foram apresentadas ao texto, e uma delas merece destaque, que é o atendimento ao pleito apresentado pelo ministro Levi de postergar o efeito da lei para 2016, contribuindo assim para o esforço fiscal que o governo vem fazendo. O mesmo governo que promoveu as pedaladas, que tomou dinheiro emprestado de forma ilegal na Caixa Econômica, do BNDES, no Banco do Brasil. Então, precisamos ficar muito atentos para o que está sendo votado, para que possamos aprovar aquilo que seja do conhecimento do plenário do Senado. Então, que fica aqui a indagação ao relator se o que estou trazendo reproduz a realidade ou se faço nesse instante, por desconhecimento, alguma interpretação equivocada do que está acontecendo nesse exato momento no plenário do Senado Federal. Fico aguardando a manifestação do relator. Meu caro Cássio, as emendas que foram apresentadas, elas tinham exatamente a divergência nesse ponto que Vossa Excelência está levantando. Uma emenda que aí Vossa Excelência atribui, que é a emenda do governo, portanto, por isso que quando aqui foi indagado sobre a posição do governo, então quem respondeu, inclusive, foi o líder do PMDB, não esse relator. Viu, senador Cássio? Então, senador Cássio, na realidade, a emenda patrocinada para 16 era a emenda que dizia o seguinte: a partir de 2016 os contratos seriam renegociados, a partir de 31 de janeiro de 16. As emendas tinham sido apresentadas exatamente, o ponto mais divergente era esse entre as emendas. Nós só tínhamos duas propostas: até 31 de dezembro de 2016 ou a partir de 31 de janeiro de 2016. O que eu fiz na aglutinação aí que Vossa Excelência se referiu foi exatamente não acatar a partir de 16 e acatar o texto das emendas associado às duas outras palavras que eu usei aqui, inclusive, da emenda do senador Valadares,
que tem a ver com terá que fazer até 16 e a obrigação de ressarcir, mesmo usando o prazo até 16, quando a negociação ocorrer até 31 de dezembro de 16, os valores pagos por estados e municípios, a maior, esses valores terão que ser ressarcidos pela União. É diferente de postergar para após 2016. Porque se tivesse, como em uma das emendas que pleiteava após 31 de dezembro de 2016, e sem o outro aspecto que é importante, que Vossa Excelência vai encontrar na emenda, que ela diz o seguinte: promover os aditivos contratuais independente de regulamentação. Por que nós aproveitamos essa palavra? Até pelo seguinte, senador Cássio, eu fui uma das pessoas, e Vossa Excelência participou muito também, até porque isso é uma coisa muito afeita à nossa região, as negociações das dívidas. Todas elas são aprovadas em lei e nós aguardamos regulamentação, inclusive até hoje. Então, portanto, aqui nós temos o seguinte, não dá para fazer esse jogo, porque senão a regulamentação vai de 90 a 180, 360, e aí a gente termina não tendo a regulamentação dessa matéria. Então, nós colocamos, senador Cássio, do ponto de vista temporal, a exigência para se concluir, e nesse espaço, a gente diz o seguinte: mesmo que o governo use todo o tempo para promover a negociação, ao final desse prazo, 31 de janeiro de 2016, o governo terá que fazer encontro de contas, senador Ataíde. Aquilo que foi a maior, ele tem que ressarcir, portanto, a estados e municípios. Portanto, não cabe mais a postergação, nem tampouco a utilização de uma matéria que possa remeter para após esse prazo. Então, na realidade, esses foram os conflitos nas emendas apresentadas aqui nesse momento. Quanto à matéria da questão dos depósitos judiciais, o próprio senador Renan, desde o início, já tinha avisado isso. A relatora não nos deixou aqui absolutamente nada. Então, portanto, do ponto de vista, não nos deixou nada para não acusá-la, pelo amor de Deus, não é isso. Ela não concluiu a sua etapa. Então, portanto, nós optamos por resolver esse problema das emendas apresentadas e permitir que a relatora trate dessa matéria na sessão posterior. Então, portanto, resolvemos isso e afastamos essa possibilidade efetiva de postergar. Por isso que não dei a garantia pelo governo, até porque não falo nem pela liderança do governo, nem tampouco pela liderança do PT, que fala meu companheiro Humberto Costa. Falo como relator que fui escolhido não pelo presidente, foi um relator escolhido pelos parlamentares que apresentaram as emendas, que me pediram que eu pudesse fazer aí a conjunção das diversas forças, meu caro Ataíde, de tentar encontrar um termo que, de certa forma, contemplasse o espírito pleiteado pela maioria da Casa e não atendendo uma demanda para postergar essa matéria. Senador Ataíde. Senador Walter, eu acompanho muito de perto o trabalho de Vossa Excelência nessa Casa. Eu sempre percebo que Vossa Excelência é muito equânime nas suas colocações, nos seus projetos. Mas eu queria fazer só um comentário, senador Walter Pinheiro. O país, nesses últimos 10 anos, saiu de uma dívida interna e externa em torno de 1 bilhão para quase 5 trilhões de reais. Gastou-se um rio de dinheiro erradamente. Percebo que na prestação de conta hoje do governo federal, mais de 900 bilhões de reais é só para renegociar a dívida e 600 e poucos bilhões da Previdência Social. Eu vejo, senhor relator, senador Pinheiros, os nossos estados e municípios estão sofrendo a longa data.
com esse endividamento do país, com essa perda de receitas correntes que nós vamos assistir esse ano, com um PIB negativo, nós vamos perder, os estados vão perder. Senhor relator, o estado vai perder FPM, vai perder FPE e vai perder também o FPM os municípios. Então, eu acho que seria de bom alvitre, com todo respeito à vossa emenda, que a gente votasse o texto que veio da Câmara, o 15, né? Determinando os 30 dias, essa história de que o governo vai ressarcir posteriormente, os nossos prefeitos, os nossos governadores estão agonizando, estão sufocados. Então, eu peço a Vossa Excelência que aceita, que concorde com esse texto anterior e que esta casa não venha aprovar essa receita, essa emenda com toda a vênia. Senhor relator. Senhor presidente, lamento, senador Ataíde, mas a matéria já havia sido votada no seu texto a semana passada. O que nós estamos fazendo aqui é só as emendas que foram apresentadas. Então, senhor presidente, nosso relatório é pelo acatamento, enquanto emenda de relator, dessa matéria aqui, conforme a redação que já havia anunciado, incluindo aqui, efetivamente, o artigo 2º e o artigo 3º, com os termos que foram, inclusive, anunciados, que constam da emenda do senador Valadares. Dessa forma, senhor presidente, voto pela incorporação desse texto à matéria e contrário às emendas que foram apresentadas. Senador, então, portanto, senador Walter. Senador Walter, e há uma outra emenda que terá que ser deixada, conforme o procedimento, para apreciarmos na próxima quarta-feira, que é o caso do que seria no caso da emenda do depósito judiciário, da emenda número 8, seria, portanto, a emenda 7 e a emenda 8. E nós não apreciaríamos essa emenda, até porque essa matéria precisa ser discutida. Perfeitamente, senhor presidente. Eu gostaria só de ver do nobre relator se a inclusão da minha emenda, a emenda número 1, se for incluída no parecer... Não, a emenda número 1 vai a voto. Portanto... Não, mas houve um entendimento que a relatoria poderia acolher... Entendimento com... Houve entendimento com os partidos aí? Exatamente. O sentimento é único, exclusivo... Não, então sentido... é isso. Então, assim, eu acho que se houve entendimento aí... Não, eu estou o ideal seria ir a voto. Não, é isso que eu estou perguntando. Estou tentando construir com Vossa Excelência. Não é isso. Se os líderes apresentarem unanimidade aí no questionamento do entendimento, eu encaminho. Senão, eu não tenho como acatar isso. Só fazer uma observação, senhor presidente, sobre a matéria. Dizer o seguinte: o senador Ronaldo Caiado apresentou uma emenda que estende a outro dispositivo de outra lei a mesma sistemática de cálculo para correção de financiamentos, de dívidas internas dos estados, ou seja, IPC mais 4, IPCA mais 4, ou taxa Selic, o que for menor, a variação. Ele está defendendo isso noutra sistemática. Eu, particularmente, concordo, eu vou encaminhar favorável, vou defender, estou inscrito para defender, e acho que nós podemos votar essa matéria e mandar para a Câmara, e a Câmara vai analisar. Se a gente perder essa janela de oportunidade, não teremos outra oportunidade para encaminhar para a Câmara, e, portanto, amanhã, se for do entendimento de todos que possa ser aprovado, nós teremos prejudicado uma parte do financiamento dos estados. Então, por conta disso, eu defendo... A única ponderação, senhor presidente. Deixa eu só fazer uma Senador Walter. Deixa eu fazer uma proposta de encaminhamento, porque aí a gente resolve isso. Os líderes se posicionam e, tendo acordo, a matéria passa. Não tendo, a gente vai a voto. Senador Walter. Senhor presidente, a ponderação que faz é exatamente... Nós ajustamos o texto. A ponderação que faz é que Vossa Excelência entenda que a única coisa que foi solicitada é a inclusão de uma outra lei também que autorizou o endividamento dos estados e que esses possam ter esse teto também da Selic. É isso, nada mais, nós não estamos complicando nada, e nós estamos simplesmente atendendo outros estados que têm outro endividamento e que não foi incluído dentro do projeto de lei complementar 148.
Essa é a nossa solicitação. Não tem nenhum problema. Se houver concordância aí... Já tendo apoio, eu acredito que eu teria o apoio de Vossa Excelência também. Tem, mas é isso que eu estou dizendo. O que eu fiz aqui, senador Renan, foi, na realidade, costurada com todo mundo. Então, portanto, se houver acordo dessa mesma forma, eu acato. Senhor presidente, senador Eunício Oliveira. Senhor presidente, senador Walter. Senhor presidente, o senador Walter vai ficar ali à disposição, mas ele já concluiu a intervenção, mas qualquer coisa nós recorreremos à presença providencial dele na segunda. Senador Eunício, senador. Eu queria me dirigir a Vossa Excelência. Primeiro, que há dúvida em relação com o que diz o relator, em relação às emendas que foram propostas baseado no projeto do senador Serra, que, se não me falha a memória, emenda 7 e emenda 8. Passaria a ser emenda 8 agora. Emenda 8. 7 e 8. Então, presidente, essa é uma matéria que eu tenho muito interesse que ela seja votada com uma certa urgência. Mas não podemos fazer aqui atropelos nem assodamento em relação a esse texto. Eu queria fazer um encaminhamento, se Vossa Excelência, obviamente, achar conveniente submeter os demais líderes, eu queria fazer um encaminhamento em nome do PMDB. Eu vejo aqui o senador Caiado com uma emenda que eu acho que, do meu ponto de vista, ela pode ser extremamente correta e justa, mas eu não tenho juízo de valor para encaminhar uma matéria, para pedir à minha bancada e ao bloco para fazer essa votação, sem eu ter conhecimento sequer do texto que foi... Eu também concordo. Que foi debatido, porque nós havíamos feito um entendimento em relação a outras emendas. Não quero me opor à incorporação da emenda de Vossa Excelência, senador Caiado, mas eu preciso de um tempo mínimo. Então, claro. Presidente, se o encaminhamento que faço, essa matéria está sendo debatida, o senador Walter Pinheiro é um profundo conhecedor dessa matéria, a senadora Marta Suplicy já havia incorporado parte desse texto, mas me parece que a emenda número 8, precisa de parecer, me deu a perceber que o senador Walter Pinheiro não está confortável para fazer, embora ele tenha convicção nesse sentido, mas não está confortável para fazer... inclusive, na sessão passada... Para fazer o incorporamento, para fazer a incorporação, desculpa, a incorporação dessa matéria no texto como emenda de relator, embora a senadora Marta Suplicy, é só buscarmos aqui os anais da casa, as notas taquigráficas, tenha incorporado ao seu texto, mas não tem um texto escrito, transcrito ainda da palavra que foi de proposta feita por esse líder e do acatamento feito pela senadora Marta Suplicy, com o senador Walter Pinheiro e tantos outros senadores. Eu não quero ser aqui o autor da matéria, isso não é importante. O importante é que a matéria seja votada. A vaidade já passou depois dos 60 anos. Então, eu quero propor a Vossa Excelência que a gente pudesse aqui, né, fazer até esse debate, mas deixássemos essa matéria para a próxima quarta-feira, ou para a próxima terça-feira, que a gente votasse essa matéria na próxima semana, com a presença da senadora, já com o texto incorporado, e quem sabe, nesta construção que foi feita pelo senador Walter Pinheiro, competentemente, seja incorporado também a emenda do senador Caiado. É a proposta que faço a Vossa Excelência, se Vossa Excelência entender razoável, eu queria que Vossa Excelência submetesse aos demais líderes. Senador Eunício, senador Delcy Amaral, senador Cássio Cunha Lima na sequência. Só queria registrar o aparte aí do senador Eunício, extremamente lúcido. Acho que nós discutimos, uma proposta com as emendas que tratavam do indexador, as 6 emendas. E isso foi discutido a duras penas, inclusive foi discutido com a área econômica, e, portanto, eu entendo que nós estamos aqui. Primeiro nós vamos ter que votar o texto, porque nós não votamos o texto, até porque o senador Cássio Cunha Lima, na semana passada, ficou preocupado com o quórum justamente. Então, nós temos que votar o texto e aí votar a emenda. Não foi votado. Agora, acho que outras emendas que surgiram agora e a emenda relativa ao projeto de lei do senador Serra, eu estou absolutamente de acordo com o senador Eunício. Não dá para a gente fazer. Nós conseguimos ajustar esse texto que o senador Walter Pinheiro apresentou. Aí aparecem novos textos, vamos ter um tempo, pelo menos, para analisar. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. O parecer do senador Walter Pinheiro... Pela ordem, senhor presidente. Senador Cássio Cunha Lima. Uma palavra ao senhor presidente. Nós estamos com uma sessão extremamente atípica. Por mais boa vontade que se tenha para firmar acordos,
determinados ritos não podem ser desperdiçados. Nós fizemos um movimento de acatar o requerimento de volta da matéria para a CCJ, com a designação do novo relator, tudo aquilo que relatei há poucos instantes e não vou me repetir. Agora, fui lembrado, e foi um lapso que assumo de forma pública, com toda humildade, que nós estávamos em processo de votação na sessão passada. Inclusive, havia uma dúvida, o senador Delcídio acaba de lembrar que Vossa Excelência suspendeu a votação, e a memória agora me socorre, com 44 votos, e como estamos diante de uma votação que exige um quórum qualificado por se tratar de uma lei complementar, eu confesso que agora fico perdido como nós podemos estar no meio de um processo de votação com a matéria que estava em votação, que foi devolvida à CCJ, que voltou ao plenário, que recebeu novo relator, que passou a acatar 6 emendas e que depois acatou uma 7ª emenda. Eu acho que é melhor dar o freio de arrumação primeiro e fazer com que as coisas voltem ao normal. É uma figura de linguagem. Não. A senadora... 4 ou 5. A senadora Marta Suplicy, senador Walter, a senadora... Mas peraí, senador Renan, até para corrigir, eu sei que o senador Cássio não teve a intenção disso, mas fica parecendo que nós fizemos um arranjo. Eu não fiz arranjo nenhum. Não, em absoluto. Não, eu sei disso. Eu disse 4, 5, 6 emendas. Não, na realidade... Em nenhum momento quis ofender Vossa Excelência. Eu tenho plena convicção, mas aí, às vezes, as palavras, quando saem, elas são complicadas. Na realidade, o que é que eu fiz nesse processo? Hoje, conversei com os autores das emendas e nós buscamos um texto para atender essas emendas. Portanto, chegamos a um texto de consenso sobre aquela matéria que tratava do prazo e do pagamento. A emenda do senador Caiado é uma emenda que tem concordância de diversas pessoas e tem divergência de outros. Então, o que a gente, por exemplo, eu pessoalmente já disse a ele, sou amplamente favorável à emenda dele. Claro. Então, portanto, é diferente. E no caso dos depósitos judiciais, senador Cássio, o caso do senador Cássio, senador Cássio, no caso dos depósitos judiciais, é que na realidade nós não ficamos com nada do que foi relatado pela senadora Marta na vez passada, portanto, seria incongruência de minha parte chegar aqui e produzir um texto sem ter, inclusive, o texto produzido pela senadora da sessão anterior. Então, portanto, eu poderia cometer, inclusive, atropelos. Por isso que disse ao senador Renan e disse ao senador Zé Serra que o prudente, inclusive, é que essa parte não fosse tratada por nós hoje, até para evitar exatamente essas questões. Discute uma coisa, bota outra, e a gente vai desfazendo o que foi feito. Não dá para a gente concordar com isso, até porque regimentalmente a gente nem pode fazer isso. Então, portanto, o prudente agora, na minha opinião, é, inclusive, o encaminhamento sugerido pelo senador Eunício. Transfere-se para a sessão de terça-feira. A gente tem de hoje até terça-feira para negociar, ver as emendas, conversar já com a relatora, e aí a gente faz na terça-feira a discussão com o veredito. Portanto, com condição, e até porque essa altura do campeonato nem quórum tem mais. Então era isso, só para fazer esse reparo. Não, apenas, senhor presidente, apenas...